Graças a Deus. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia 3 de fevereiro de 2022 e eu vim aqui para trazer aos amados irmãos uma meditação da palavra de Deus aos nossos corações. Nós estamos vivendo dias realmente difíceis, que nós precisamos fazer uma leitura. Eu sempre tenho falado sobre isso aqui com os irmãos. A gente tem que lutar contra as nossas guerras internas, temos que estar lutando contra nossos problemas mais pesadelos, mais pesados dentro de nós, lutando contra o velho homem. Essa é a verdadeira guerra, é a verdadeira luta. Não é buscar no outro um porquê não sermos, não é tentar fazer do outro um capacho. A gente sempre tem procurado trazer um evangelho que nos internalize, né? Essa questão de que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando surge algum problema, alguma situação, logo começa a aparecer os experts de um determinado assunto, não é? Por exemplo, vamos falar aqui, eu quero dar um exemplo. Uma pessoa, ela vai falar sobre um carro, né? Sobre um motor de um carro. Aí é injeção eletrônica. E ela nasceu nessa época da injeção eletrônica, né? Uma pessoa aí dos seus 20, 25, 30 anos, né? 25 anos, né? Logo depois da injeção eletrônica, o carro. E aí ela começa a discutir como domina o assunto. Aí chega um senhor de idade, de 70 anos, né? Que ele pegou o tempo do carro de carburador, né? Um carro carburado, né? E o carro carburado a gente sabe como ele é, né? É o carro que tem carburadores, né? Não é uma injeção eletrônica. Aí esse senhor de idade, ele não pegou só o carro de carburador, ele pegou também um carro quando era manivela na frente do motor. Não havia injeção eletrônica, não havia ignição de carburação. Então o camarada pegava uma manivela e ele ia lá na frente do motor do carro, ele engatava, né? E aí rodava. E o carro disparava. E nessa disparada, aquela manivela rodava muito rápido e batia na munheca da mão e muitas pessoas ficaram manetas. Ficaram aleijadas até desenvolver o carro, ignição a carburador, né? E depois ignição elétrica, que são os carros modernos hoje, né? Então, eu trago isso para a realidade atual. Quando você vai tratar de um assunto sobre política, sobre religião, sobre filosofia, qualquer assunto médico, medicina, aí alguém pega aquelas coisas superficial. Ela vai ali no Jornal Nacional, assiste 30, 40 minutos de jornal e aí está uma cidade expert, né? São pessoas que quando você pega um milkshake, dá de presente para ela num copo, ela vai lá, pega aquele copo de milkshake, né? Que delícia, né? Aí ela suspende o canudo e chega na espuma do milkshake, ela faz só na espuma, né? Puxando só a espuma. Meu Deus, que delícia! Aí alguém diz, empurre o canudo para o fundo do copo. Isso aí, até aí tá bom. Meu Deus, se a espuma estava boa, e se eu pegar a seiva, se eu ir na raiz, se eu ir na profundidade, eu trago como esse exemplo o profeta Ezequiel, que Deus mediu 1000, e ele entrou nas águas, e as águas batiam nos artelhos, né? Mediu mais 1000, batia as águas no joelho. Então ele foi e mediu mais 1000. E as águas, elas batiam nos ombros. Mediu mais 1000 e era um val imenso. Ele não podia mais andar, porque a água tinha passado sobre suas cabeças e ele agora precisava nadar. A vida é justamente assim. Existem pessoas que ficam sempre no superficial. Ela não domina aquilo, porque ela não quer perder tempo em pesquisas, né? De como tudo começou, como é que tudo surgiu, né? Eu sempre tenho dito, no ano de 1500, quando eu descobri o Brasil, né? Ano de 1500, esse dia eu estava
viajando e eu vi num outdoor, né? Cerveja tal, desde 1397. Eu disse, rapaz, o Brasil foi descoberto em 1500. Essa cervejaria lá na Alemanha é de 1397, ou seja, o camarada estava tomando cerveja e depois de 103 anos, né? 103 anos depois, chegou aqui no Brasil para descobrir uma terra de índios, né? Sem nenhuma tecnologia. As pessoas estavam tomando café lá na Praça de Paris, né? Erasmo de Roterdã, em 1507, escreveu o livro Ensaio à Loucura, Elogio à Loucura, né? Perdão, Elogios à Loucura. E esse livro influenciou Martinho Lutero e toda uma geração de teólogos, né, a criar a reforma protestante. E eu me pergunto, né, às vezes as pessoas elas são superficiais, então não comente algo que você não tem o conhecimento. Quando alguém falar com você alguma coisa, se você não tem conhecimento, não diga que não existe, né? De repente você chega lá na roça, no interior, e diz assim, eu estive na cidade onde eu estou morando, você pisa no primeiro degrau da escada e ela anda sozinho. Quando você menos espera, aquele degrau está no último degrau. Ali as pessoas daquela zona rural que não teve acesso a essa tecnologia, que hoje não é mais uma tecnologia, né? Ah, você está com pilheira, você comeu muito mel, você bebeu demais, está delirando, porque aquelas pessoas lá na roça, elas não têm acesso a essa tecnologia, né, da escada rolante. E se fosse falar de outras coisas, né, do elevador, né, que isso tudo para nós somos normais. Você chegar em uma tribo indígena e você pegar um smartphone, uma tela de um smartphone, você clicar ali e de repente aparecer a imagem de um homem, ele vai dizer que é uma feitiçaria, que são os deuses que estão ali, né? É uma tecnologia avançada. Né? Baseado nisso, o Eric von Däniken, que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas. Então, quando o índio olha aquela tela reproduzindo a imagem de alguém que está do outro lado do mundo, é que isso era impossível. Há 40, 30 anos atrás, não havia nenhuma possibilidade de os homens acharem que isso era filme de ficção científica. Você assistia 2001, né, Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, você assistia esse filme, né, e ali você já podia observar, né, alguns homens visionários, como George Orwell, em 1984, o Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, né, e outros grandes escritores, né, eles já, quando Tio Gates escreveu o livro Uma Jornada para o Futuro, mais ou menos no ano de 1990, 92, pelo menos foi quando eu tive acesso a esse livro. Não lembro bem quando foi que ele foi editado, talvez foi outra edição que eu tive em minhas mãos. Ele falava sobre da ordem, né? Hoje nós vemos aí Alexa, vemos aí a inteligência artificial, né? Aí, e você está no trânsito com o celular filmando sua casa, se alguém pulou um muro, né? Isso em tempo online, né, em tempo real. Falar isso há 40, 30 anos atrás era a pessoa ser taxada de um conspirador, uma teoria da conspiração, um louco, né? E hoje a gente vê que isso tudo é uma realidade. Então, geralmente as pessoas elas não pesquisam, elas não estudam, elas não se aprofundam, né? E às vezes acabam se perdendo nas suas falas, nos seus diálogos. A gente precisa estar sempre renovando o nosso aprendizado. Né? Salomão ele disse que se nós pararmos de aprender, logo vamos esquecer, né, o que sabemos. Então fica aí esse conselho para que nós possamos, nesse momento que estamos vendo, né, um momento de guerra, por exemplo, né, essa conjuntura dessa geopolítica dos dominadores, dos globalistas, nós precisamos estar pesquisando, né, onde foi, né, onde foi que tudo isso começou, né? Perdão, uma ligação aqui recebendo. A gente pode então se questionar, né, onde tudo isso, né, onde tudo isso começou, né, onde começou toda essa situação
né, dessas guerras aí, né? Aí você vai lá, a guerra nipônica, como foi o Império Bizantino, o Império Otomano, as cruzadas, a constituição desse novo cristianismo, onde é que começou essa teologia da libertação, né? Como foi que compôs, depois de 330, onde o Evangelho conseguiu se manter, até depois dali já se constituiu divisões, né? Que o apóstolo Paulo disse lá no livro de Atos, no meio de vós mesmo, se levantaria pessoas querendo buscar primazia, a gente vê hoje, é o pastor presidente, é o pastor líder, né? Essa nunca foi a função, quando o coração nunca se ensoberbece diante dos outros órgãos do corpo, né? Todos vocês dependem de mim, então morro o fígado, morro o rins, e para onde vai o coração? Todos morreremos. O estômago não se sente melhor que o cérebro, nem o cérebro se sente melhor que as pernas que locomove no sistema locomotor, é um papel importante para locomover todo o esqueleto, mas também não é só os pés, as pernas, existem as juntas, as medulas, o líquido ceraforaquidiano que lubrifica esses artérios, essas juntas. Que nós então, irmãos, possamos compreender que nós precisamos da experiência do outro, de ouvir o outro, de aprender também com o que o outro tem para dizer, né? Nós não somos os senhores de tudo, né? O apóstolo Paulo disse que aquele que diz que sabe tudo, não sabe o quanto deveria saber. Para que esse vídeo não fique comprido, eu quero deixar você com esse conselho, né? Que nós precisamos ir para as pesquisas, né? Como o Evangelho entrou no Brasil, foi lá em 1910, nos idos lá das igrejas puritanas, através dos holandeses lá em Recife, o primeiro culto a ser realizado no Brasil evangélico, assim podemos dizer, cristão, que foi um culto em inglês, os congregacionais, né? Como foi a questão das revoltas, das divisões, né? Dos partidos, das porfias, os concílios, essas influências, essas traduções, né, à mercê de quem possa interessar, os dominadores, mercenários da religião, e as pessoas ficam aí acreditando em tudo, né? Porque elas são preguiçosas, é mais fácil dizer assim, não é verdade, fulano vamos demonizar fulano, saiu aqui do nosso ajuntamento, nós demonizamos ele, é um rebelde, é um herético, é um feiticeiro, e ninguém procura ouvir a história do outro. Alguém perguntou a Jesus, Senhor, o meu irmão aqui está com uma demanda comigo a respeito da herança dos nossos pais. Queria convidar Jesus para estar em uma situação alheia que não competia a ele e não dizia nada a respeito do reino de Deus. Jesus, naquele momento, não se omitiu, porque ele mesmo disse, bem-aventurados pacificadores. Ele poderia pacificar ali, mas naquele momento ele viu que a busca daquelas pessoas não era o reino de Deus, onde ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Eles estavam buscando as coisas desta terra. É o que a maioria das pessoas estão buscando. Elas não estão indo para uma congregação, né, para buscar ali elas não estão indo buscar, na verdade, o arrependimento, a palavra de edificação, cultuar a Deus, né, praticar a comunhão, a unidade, a coinonia com os irmãos, né, a importância de exortar uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado, como disse o escritor de Hebreus, né? E nenhuma raiz de amargura, né, possa brotar no meio de vós e contaminar a muitos, e assim muitos se privem da graça de Deus. Tudo isso, essa coinonia, essa comunhão, né, esse ajuntamento, né, os dons espirituais, mas as pessoas elas não estão preocupadas com isso. Elas não querem uma verdadeira espiritualidade, serem filhos de Deus, elas estão ali buscando outras coisas. Jesus olhou para aqueles dois homens e disse, quem foi que me constituiu como juiz nessa causa? Ou seja, em outras palavras, isso é uma causa que não me pertence. Como é que eu posso entrar nisso? O apóstolo Pedro disse que ninguém sofra porque se mete em questões alheias. Era uma questão alheia, não dizia nada a respeito ao reino de Deus, o arrependimento, a salvação, o novo nascimento. Note-se que outras pessoas fizeram perguntas a Jesus. Jesus, o que é de fazer para dar a vida eterna? Eram perguntas do cunho da missão de Jesus, né? O ser uma nova criatura. Mas aqueles homens estavam com uma demanda terrena. Quantas pessoas estão se envolvendo com demandas terrenas? Quando Jesus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós devemos cumprir o nosso papel.
orar pelas autoridades, interceder. Quero que todos levantem as mãos para o céu sem ira e sem contenda, né? Orando, abençoando. Não foste chamado para amaldiçoar, mas para abençoar. Esse é o papel do Filho de Deus, né? Por enquanto da sua jornada aqui na terra. Quando o escritor disse: vos exorto como peregrinos e forasteiros, né? Peregrinos e forasteiros. O apóstolo Pedro, ele diz: olha, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Ou seja, um peregrino, forasteiro, nenhum lugar é o meu lugar. O apóstolo Paulo diz: não temos aqui morada permanente. Perdão, a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aos Filipenses: a nossa pátria está nos céus. O escritor de Hebreus disse: não temos aqui morada permanente, buscamos a vindoura. O apóstolo Pedro dizia, edificando a igreja: enquanto estou neste meu tabernáculo, caminhando neste corpo, neste invólucro, ele iria andar na vigilância, na prudência, na prática da obra do Senhor. O escritor de Hebreus diz, no livro de Coríntios, nosso irmão Paulo, lá na epístola aos Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. É isso que deve ser todo o nosso envolvimento. Paulo fala a Timóteo: o Deus deles é o ventre, eles só cuidam das coisas terrenas. Então, meus amados, que nós possamos prescrustrar as coisas, não tendo a mente obliterada, buscar um entendimento, a leitura, para abranger o nosso conhecimento e podermos adicionar o Evangelho com eficácia. Paulo, ele foi para Drusila, ele falou para Félix, governador, ele teve diante de grandes autoridades, teve diante de César, o imperador romano, testemunhou do Evangelho, falou de Cristo, mas não foi um Evangelho para atender à la carte, a classe de pessoas medíocres e ignorantes. Foi um evangelho de nobreza, sabe? A ponto que os gregos queriam ver Jesus. Então que nós possamos aprender isso. Eu quero deixar você com esse vídeo e que você não abra a boca, porque a palavra escrita está dizendo que uma palavra dita no seu tempo certo é como uma maçã de ouro em bandejas de prata. Há tempo de falar e há tempo de calar. Então vamos ter uma dimensão horizontal, vertical, retilínea, nas 4 dimensões. Vamos poder analisar tudo, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos fazer pesquisas para sermos melhor diante de Deus, estudar a palavra, ver o que está acontecendo e podermos falar com propriedade, para não sermos taxados como idiotas, ignorantes e o evangelho ser envergonhado. O apóstolo Paulo disse: estuda, meu filho, para poder responder àqueles que questionam a respeito da sua fé. Que Deus em Cristo nos abençoe.